Olá, meu nome é Desiane, eu sou do curso de Engenharia Mecânica do IFPE Campus Recife e vou falar um pouco sobre a iniciação científica que estou fazendo do biênio de 2020 e 2021. Então, o meu plano de atividades tem como título Estudo de transformações de fase no aço AHSS DP800 de primeira geração utilizado na indústria automobilística. E o meu orientador é o professor Tiago Antonino. Eu vou começar falando um pouco sobre o aço que será utilizado neste trabalho. Bem, vários fatores impulsionam a seleção de materiais para aplicações automotivas, incluindo segurança, eficiência de combustível, ambientalismo, manufaturabilidade, durabilidade e qualidade. Na indústria automotiva, que é altamente competitiva, o custo também é extremamente importante para a seleção de materiais. Visando a adequação a todas essas características, surgiu o desenvolvimento dos aços avançados de alta resistência, que são conhecidos pelas siglas AHSS. Bem, os aços AHSS combinam alta resistência com boa ductilidade e boa conformabilidade, assim como alta tenacidade, e eles continuam em desenvolvimento pelos grandes fabricantes mundiais em parcerias com as indústrias automobilísticas em todo o mundo, visando sempre a redução de peso e o consumo de combustível, além do aumento de segurança das carrocerias dos automóveis produzidos. O Nordeste brasileiro tem dois grandes fabricantes de automóveis, a Fiat e a Ford, que produzem modelos exportados para todo o mundo. Nessas indústrias já é comum a utilização de alguns dos aços AHSS. Pelas características que esses aços apresentam, poucos são os profissionais da região capazes de modificá-los, imprimindo sequências térmicas capazes de melhorar a resistência mecânica, preservando a trabalhabilidade e a soldabilidade. Para a nossa região, é extremamente necessário a preparação de pessoas nessa área. Baseados, então, nos conhecimentos que serão gerados por esse estudo, estamos nos inserindo nessa área de conhecimento que é tão necessária à indústria automobilística. O objetivo geral desse trabalho é estudar as transformações de fase no estado sólido e avaliar a influência delas na microestrutura e propriedades mecânicas do aço AHSS DP800 de primeira geração. Esse trabalho tem como objetivos específicos estudar as temperaturas de transformação de fase no estado sólido pela técnica de dilatometria, desenvolver sequências térmicas para a utilização em corpos de prova do aço AHSS DP800 de primeira geração, analisar as microestruturas obtidas por microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura e avaliar a influência das sequências térmicas nas propriedades de tração do aço. A indústria automotiva vem buscando, nas últimas décadas, uma forma de se adequar às exigências ambientais para a redução das emissões de gases poluentes na atmosfera. Uma das alternativas exploradas é diminuir o consumo de combustível por meio da redução de massa dos veículos, usando chapas metálicas mais finas. Porém, para reduzir a espessura das chapas sem comprometer aspectos de segurança, como, por exemplo, a capacidade de absorção de impacto, a indústria automotiva tem sido obrigada a testar outros tipos de aço. Os aços avançados de alta resistência são derivados dos aços de alta resistência e baixa liga, ARBL, porém possuem propriedades mecânicas superiores devido à transformação de fase no estado sólido. Esses aços são classificados segundo sua capacidade de resistir e se alongar, conforme pode ser visto na figura 2. A primeira geração desses aços é baseada na transformação da ferrita, e eles desenvolvem microestruturas mais complexas, obtidas através de processos de resfriamento controlado. Dentre os aços AHSS de primeira geração, podemos citar os aços bifásicos, que também são conhecidos como dual phase, que tem uma microestrutura composta de uma matriz ferrítica e ilhas de martensita dispersas com uma segunda fase. A matriz ferrítica é responsável por conferir boa ductilidade e conformabilidade a esses aços, enquanto que a martensita contribui para a sua alta resistência mecânica
E os ácidos dual phase proporcionam, assim, uma redução de peso através da redução de espessura e notável capacidade de absorção de impacto devido à sua alta ductilidade. Sendo assim, o potencial desses aços como um substituto barato e de qualidade para os aços utilizados na indústria é muito grande. O aço que será utilizado nesse trabalho é o aço avançado de alta resistência dual phase com 800 megapascal de resistência mecânica. O aço foi doado pela Fiat. A metodologia do trabalho será realizada tanto no IFPE Campus Recife quanto na UFPE. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre a técnica de dilatometria, que é uma das técnicas mais poderosas para o estudo de transformações de fase no estado sólido em aços, pois ela permite o monitoramento em tempo real da evolução das transformações em função de mudanças dimensionais que ocorrem na amostra pela aplicação de um ciclo térmico. E o dilatômetro que será utilizado está localizado no Laboratório de Termometria e Simulações Termomecânicas da UFPE. A fabricação das amostras será realizada utilizando uma serra e o centro de usinagem CNC, que são do Departamento de Mecânica do IFPE Campus Recife. Os tratamentos térmicos serão realizados no Laboratório de Tratamentos Térmicos do Departamento de Mecânica do IFPE Campus Recife e serão feitas também microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura, onde a microscopia óptica, bem como a preparação das amostras, será feita no Laboratório de Metalografia do IFPE Campus Recife e a microscopia eletrônica de varredura será feita no Departamento de Física da UFPE. O ensaio de tração será realizado no Laboratório de Ensaios do IFPE Campus Recife para se obter o limite de resistência à tração, o limite de escoamento e a ductilidade do aço, tanto como na condição de como recebido, quanto na condição após passar as sequências térmicas. Bem, esse trabalho tem como resultados esperados: conhecer os domínios de transformação do aço AHSS TP800 de primeira geração em condições dinâmicas utilizando a técnica de dilatometria, a obtenção de sequências térmicas que produzam microestruturas que proporcionem melhorias nas propriedades mecânicas deste aço, a obtenção das propriedades mecânicas do aço AHSS DP800 submetido às sequências, comparação das microestruturas e propriedades mecânicas obtidas em cada sequência com as do material como recebido e a redação do relatório parcial e do relatório final e publicações. Bem, esse é o cronograma de atividades. Eu apenas adaptei ele de modo que ficasse com uma melhor visualização. E como a iniciação começou em setembro desse ano, eu estou ainda na fase de revisão de literatura, onde até agora foi estudado os seguintes tópicos: o desenvolvimento dos aços AHSS, os aços dual phase, com foco nas aplicações, microestrutura, principais características, e o aço AHSS DP800, e o ensaio de dilatometria. Aqui são algumas das referências que eu utilizei até agora na revisão de literatura. Eu gostaria de agradecer ao UFPE e ao IFPE pelos laboratórios cedidos e à Fiat por ter doado o material que será utilizado nesse trabalho. Obrigada por assistirem.